Hoje estou aqui com o meu colega de trabalho, o Pedro Sales Ferreira, que tem uma história boa para contar para a gente e que envolve resiliência, e por isso a gente está conversando. Minha pergunta para vocês, se apresentando, Pedro, é como é o seu trabalho hoje no que diz respeito à terapia corporal? Como se dá, o que você utiliza, qual o referencial? Localiza todos nós aí dentro. Tá. Terapia corporal, do jeito que eu trabalho, é muito para dor, né? As pessoas chegam basicamente com dor, maioria, né? Ahn, Dor nas costas, dor nos membros, dor nas articulações, dor na cervical. Então, o objetivo primário da terapia corporal é aliviar a dor e, na verdade, resgatar uma capacidade natural do corpo de automanutenção. Então, o jeito que eu trabalho, o jeito que é esse método que eu uso, não é para simplesmente bloquear ou aliviar a dor, ou seja, um alívio repentino, embora muitas vezes alivie já na primeira sessão bastante, mas o objetivo principal é construir um novo lugar dentro da pessoa, dentro da estrutura do corpo, para que o corpo, primeiro, o alívio seja permanente, o ganho seja permanente, o ganho de bem-estar, né? Ou seja, sair do lugar onde tem uma dor, e às vezes uma dor crônica, constante, Hum, às vezes até debilitante, né? Que impede a pessoa de fazer determinadas coisas ou que impede ela de viver bem. Porque sempre tem ali um hum, desconforto que vai minando a vitalidade, né? uhum. Então, devolver esse outro lugar, de recuperar um lugar da estrutura onde o bem-estar é espontâneo. Tá. Não sei se me ajuda a E o deixar que mais tem de concreto, Jorge. peculiar no método, na forma que se trabalha? O que tem de peculiar aí dentro para que você nos apresente? Então, a gente trabalha de um jeito, eu gosto de pensar o seguinte, de olhar para o corpo como um sistema, vamos chamar assim, que é dotado de inteligência. Então, existe uma inteligência do corpo. Uhum. Não é uma inteligência como a nossa inteligência Cognitivo. cognitiva, de pensamento, aquela que a gente está mais Né? acostumado. É uma outra lógica, mas ela Uhum. também é uma inteligência. E eu gosto de. Então, esse trabalho, essa maneira de trabalhar, esse método, trabalha a favor dessa inteligência. Ou seja, nós queremos acessar essa inteligência e deixar que ela faça o trabalho que ela já está querendo fazer e regenerar a estrutura. A dor é um alarme dizendo a estrutura está danificada de uma maneira perigosa. E aí o corpo, ele deflagra as defesas dele, Uhum. todas importantes, né? Então, embora a gente fale que droga essa dor, eu só queria que essa dor ela me atrapalhe, essa dor ela me traz sofrimento. Sim, mas por trás disso existem os mecanismos de proteção que o corpo oferece para a gente mesmo. Então, a causa mais anterior da dor não é o machucado, não é, Sim. digamos, a inflamação, é o que aconteceu, Uhum. para que o corpo produziu essas defesas e deflagrou esses mecanismos, Sim. né? Normalmente, existe um machucado, uma Uma maneira que lesão. a estrutura está organizada que, quando você se movimenta, machuca um ponto. Uhum. Mas só um pouquinho. Mas se você fizer isso continuamente, várias vezes por dia, durante um certo tempo, isso vai começar a ganhar uma certa dimensão. Tá. E
vai me cortando aí, tá? Assim, vai Tá. Eu ia me dizer fazendo assim, uma você moral. tem um público específico que você olha e fala assim, é para esse público em particular ou não é isso? Não vejo dessa como um público em particular. Assim, pessoas que têm dor e que querem não ter dor. Tá. Né? Então, é Sim, tipicamente isso. E também pessoas que se ajustam muito bem para pessoas que têm um interesse de um autoconhecimento, de um autodesenvolvimento, para ganhar, para galgar para um outro patamar, para viver melhor, para que o corpo não tenha dor de uma forma natural. sim. Talvez pessoas que queiram, olha, eu quero só um comprimido para não sentir o que eu estou sentindo agora, Uhum. imediatamente, e ponto final. Não vou conseguir oferecer isso. Tá, Embora exista um alívio rápido, mas o mais importante é o ganho permanente, que tá. acontece de um certo tempo, conforme É, a estrutura se modifica. Esse é o que é importante. sim. Sabemos, ô Pedro, que você é biólogo, tem uma formação como biólogo, sua primeira formação, né? E com certeza te ajudou a ter essa visão, esse entendimento do funcionamento do organismo e chegar a essa percepção que você está falando. Agora, eu vou te fazer uma pergunta que é assim, porém, você também entrou no mundo da psicologia. E aonde você está tentando fazer os links dentro de você? O que você está tentando unir com esses dois grandes mundos, né? Que é a biologia e depois, como terapeuta corporal, trabalha numa perspectiva bem específica, que é dor. E agora entra o mundo da psicologia aí. Sim. Pois é, esse é um projeto em andamento, digamos assim, né? Essa confluência, Aham. eu acho que são muitos links e conexões que vêm acontecendo na minha cabeça. Eu vejo muita confluência e não sei o quanto que eu vou conseguir esclarecer aqui, porque ainda é um processo que está muito acontecendo. Por exemplo, você fala O de que duas mentes, que não é estranho para mim, duas mentes. Uma mente mais de processamento de ideias, pensamentos, e uma mente mais corporal, vamos dizer assim, né? Nenhum problema, Pedro, porque no meu entendimento, nós temos diferentes mentes, né? Um dia a gente até pode falar aqui sobre isso. bacana. E aí você está levando a conversa por esse lado, né? E eu chamei a psicologia para começar a fazer esse gancho. É um deles que passa pela tua cabeça? Hum, sim, sim. É interessante você colocar desse jeito de muitas mentes, a mente do corpo, né? Um jeito que eu nunca tinha elaborado. Com certeza eu vou querer conversar mais sobre isso depois. Mas o que com certeza eu noto é que existe a gente sabe disso hoje em dia, né? Mas é muito nítida a conexão entre o que a gente chama de mente, agora a mente mais tradicional, e o corpo, né? Tá. E o fluxo das emoções no meio, né? Uhum. Então, ao longo, é muito frequente em terapia corporal, isso não é uma coisa exclusiva desse método que eu uso, é conhecido por quem trabalha com terapia corporal, que emergem coisas, né? Emergem às vezes emoções, conforme você toca em certos lugares, conforme você manipula ou trabalha certas regiões, né? Existem até ideias por aí, né, de que a memória ficaria de alguma forma parcialmente armazenada nos tecidos do corpo, possivelmente no tecido conjuntivo, que tem uma característica cristalina, meio de cristal líquido, enfim, ideias assim, mas só para dar a dimensão de quanto isso é uma coisa bastante assim evidente, né? Uhum. Então, não são coisas nada separadas, eles são separadas na nossa concepção, Ah, sim, né? sim. Então, quando você trabalha, você percebe que tem esse movimento. E, uh, e uma das características que eu considero bastante diferentes desse método de trabalho corporal que eu uso é que você não faz muita coisa.
Na verdade, quando envolve toque, envolve um tipo de toque, uma certa qualidade, que tem uma qualidade de escuta. Uhum. Então, você ouve o corpo, de uma certa forma, é uma metáfora isso, né? Mas você ouve com as mãos, e você quando se conecta com o corpo, pelo toque, pela via tátil com as Sim. mãos, e faz algumas avaliações, você consegue ter um diagnóstico do que está acontecendo por dentro. E esse é um diagnóstico específico daquela pessoa naquele momento. Então, isso é importante, porque é uma coisa que a gente não consegue antecipar. Esse é um dos conceitos que a gente usa. O corpo é um sistema muito complexo, onde tem uma interação muito grande de muitas partes, muitas, Uhum. né? Então, características desse tipo de sistemas complexos é que você não consegue exatamente antecipar o que está acontecendo. Quando você fala de um indivíduo, você até consegue Sim, generalizar, mas quando é um indivíduo, você não sabe. Você tem que ir lá sim. e andar no sistema. Seria uma Então, quando história você... pessoal, né? Uma conversa Uma pessoal história interna. pessoal, exato. Uhum. E o que é bonito é que, de certa forma, a maneira que o corpo é tecido, Uhum. e aí eu preciso trazer uma informação, digamos, biológica sobre a natureza da estrutura do corpo humano, é que existe uma tecelagem contínua. Sim. Né? Então, especialmente alguns tecidos estruturais e de conexão, eles são continuamente tecidos. Então, o que acontece? O padrão da tapeçaria interna, o Uhum. Jorge, você está me inspirando a usar essas palavras aqui, não sei se fazem sentido, mas para mim está ficando uma imagem bonita, né? A tapeçaria Sim. interna, padrão, é único de cada um, claro, e ele é um registro da história da pessoa. É a registro dos padrões de movimento e a maneira que a pessoa se organiza por dentro e também se organiza na vida, se a gente quiser ir num nível mais profundo, mas não é necessário. Está registrado na tecelagem, na tapeçaria do corpo. Tá. Tá? E é este padrão que causa ou não dor ou bem-estar. Tá bom. Tá? Então, só que como é que você modifica isso se é uma coisa tão sofisticada? Tá? Agora é uma das bases do método. Né? Você não modifica, você acessa o sistema, como eu gosto de chamar, pela via da mecânica Tá. da mão, não só mecânica, porque não é eu como terapeuta estou ouvindo, estou ajustando conforme o que eu ouço, que é uma conversa mecânica, uma conversa de forças mecânicas. E aí é possível você criar uma certa condição, um certo ambiente Uhum. em que o sistema do corpo ganha acesso de novo a essa capacidade de se reajustar e consegue perceber melhor o que está fora do lugar. E aí ele começa a trabalhar. Então, não sei se isso está parecendo uma coisa muito vaga, mas as pessoas sentem com muita clareza isso. Elas falam, tem alguma coisa acontecendo, estou sentindo, minha coxa está trabalhando, Uhum. parece que eu treinei, ou seja, teve um movimento muscular intenso que não foi aparente, mas ele foi efetivo lá dentro, Sim. principalmente da musculatura mais profunda, que é difícil da gente acessar Uhum. conscientemente. E depois, muitas vezes, as pessoas têm esse relato, é muito comum. Voltou, está indo para o lugar, voltou para o lugar. Então, é muito bonito quando isso acontece, porque é uma coisa assim muito espontânea, da força do corpo. Sim. E a pessoa não sabe onde é o lugar, mas ela sabe que voltou para o lugar. Entende o que eu quero dizer? Ah, eu entendo da seguinte forma, vamos ver se eu estou pegando a coisa, né? Se favorece uma condição, que pode ser por uma posição, um movimento, etc., mas uma condição aonde aquelas vias de acesso da mente estavam interditadas ou obstruídas ou até desviadas
elas começam a ter um fluxo muito Exato. mais favorável agora. A, a, e então a pessoa começa a ter condições de relatar, falar, descrever daquilo que está ocorrendo num campo que é o profundo, aonde antes ela não tinha esse acesso. E ela começa a falar e a descrever. Por aí? Por aí, porém, não é um trabalho que envolve necessariamente, quando você usa a palavra mente, eu me restringiria à mente do corpo mesmo. É que a Ah, ok. pessoa percebe o que está acontecendo, e isso a Aham. gente usa como assim, a experiência fica muito rica para a Tá. própria pessoa. Mas muitas vezes a pessoa perde a consciência, ou seja, ela dorme, né, ou fica num estado de muito relaxamento, Aham. e ela não se dá conta do que está acontecendo, enquanto está acontecendo. E não tem importância. Mas, de fato, a mente do corpo, eu acredito, está com caminhos, e eu usaria essa palavra, enrijecidos. Os caminhos, os fluxos, as conexões, e é exatamente o caminho da força dentro do corpo. Dentro do corpo, existem os caminhos por onde a Sim, força passa, conforme sim. você faz o movimento. Se esse caminho não passar pelo lugar que está projetado, digamos assim, começa a dar problema. Tá bom. Tranquilo, tranquilo, porque não tem nada de mágico aí nesse negócio. Se você falar assim, eu começo a pensar, falo, ó, sistema nervoso periférico está recobrando os caminhos que ele precisava ter e está fazendo com que a conversa interna aconteça. Então, Isso. E os isso não precisa. ajustes adequados aconteçam quando necessário. Sim, sem aquilo que nós normalmente chamamos de consciência, a pessoa estar consciente, etc. Isso é algo que pode ocorrer num nível mais profundo e não necessariamente só o tempo todo a pessoa tendo a consciência e falando sobre. Isso. Tá. Isso. Eu vou levar para um outro campo para ver se a gente consegue falar aqui de uma forma que Vamos lá. consiga traduzir o que pensamos, né? Você também foi buscar e se formou, se qualificou como um especialista no campo da resiliência, da promoção da resiliência. E foi quando eu conheci a sua formação e falei, poxa, isso é interessante. E dentro do olhar da resiliência, nós vamos vendo de que, por vezes, as pessoas vão se tornando enrijecidas em diferentes áreas da sua vida, do seu viver. E quando eu falo áreas da vida, eu estou englobando tanto isso que a gente está chamando de estar consciente, a mente tradicional, né? Como também o próprio corpo. Ela vai se enrijecendo e vai adotando padrões ali dentro, jeitos de ser, de se posicionar, de se expressar. Tanto é que a pessoa acaba caindo em estereótipos, né? A rigidez é um tema que você percebe que existe semelhança nas diferentes áreas que, né? Eu, eu, sim, sim, percebo. E por isso que eu escolhi essa palavra rigidez. Aham. Eu achei que isso existe um ponto de conexão muito interessante aí, né? Então, o trabalho do desenvolvimento da resiliência tem muito a ver com a rigidez. Não a rigidez no corpo, de Uhum. novo. Embora as pessoas refiram melhora de tensão, melhora de movimento, mas não é o foco. O foco é a rigidez do pensamento e do encadeamento do pensamento. Quer dizer, e trabalhar esta rigidez. Sim. Certo? Então, de uma certa forma, embora sejam sistemas diferentes, um sistema cognitivo e o outro sistema corporal, vou dar esse nomezão assim, genérico, eles têm um funcionamento Integrados. integrados e, de uma certa forma, você vê similaridades, né? Então, eles tendem a enrijecer em situações de estresse quando não estão bem trabalhados, Uhum. né?
Então, o corpo também tende a enrijecer e ele vai criando blindagens, mas que no final formam caminhos obrigatórios para a força dentro do corpo. E de certa forma, no pensamento, a gente também, quando está enfrentando uma situação de estresse, muitas vezes a gente percebe que a gente vai criando respostas que vão se acentuando e vão ganhando uma intensidade tal que elas viram as respostas necessárias, obrigatórias. E nem sempre, e aí tem um ponto que eu acho crucial nos dois abordagens, para terminar esse raciocínio, que é, às vezes, este caminho, ele funciona. Então, parece que está tudo bem. A grande bomba aparece quando o ambiente fora muda. E muda repentinamente, o que é absolutamente esperado que aconteça. Uhum. A vida é dinâmica. Aí, a vida é dinâmica, então ela pode estar num momento de uma estabilidade maior, mas certamente vai mudar algumas coisas. Isso não é nem bom nem ruim, é só uma característica do mundo lá fora. Aí, o Não sistema que dá está conta. enrijecido não dá conta de responder. Aí começam os problemas e eles vêm a cavalo. Pronto. Então, eu vejo que nesse momento existe uma confluência de conceitos, tanto dentro da atuação do corporal, quanto também da resiliência, né? Porque aquela condição de rigidez que havia ali se instalado não dá conta do que está acontecendo na vida. Não consegue responder, lidar, fazer um enfrentamento adequado, ter uma resposta adequada. E arrebenta a pessoa, né? Sim. Assim, pode ser uma coisa mais leve, mas pode arrebentar a pessoa, assim como no corpo também, né? Uhum. Então, teve uma pessoa que eu cuidei recentemente, que chegou com uma dor, com um trabalho corporal, né? Mas só para ilustrar isso, né? Que tinha uma certa rigidez, uma restrição do movimento num certo lugar da perna, da coxa. E aquilo acompanhava ela há muito tempo, mas não tinha problema. Fala, por quê? Porque ela fazia com a outra perna, eu precisava. Às vezes precisava alongar, precisava fazer um movimento, numa aula de movimento, fazia com a outra perna. Aí, de repente, ela resolveu. Aí, o que aconteceu? Começou a ficar. Ela resolveu que ela gostava muito de uma certa atividade física, de alta intensidade. Uhum. E ela não é uma pessoa de 18 anos, ela tem uma Idade. certa idade. Né? Ok. Não é uma pessoa idosa, mas sim, tem uma certa idade. Ou seja, já existia uma certa consolidação ali nesse lugar que estava com uma restrição, uma rigidez do tecidual. E aí ela foi fazendo esse esporte de mais coisa, que era uma coisa muito boa, que ela se sentia muito bem, né? Portanto, tinha um ganho para ela, assim, de relaxamento, né? Assim, de se sentir bem, importante na vida dela. O que aconteceu? De repente, teve uma certa situação que ela fez um movimento que, tum, a força entrou de um jeito naquele momento que, pum, arrebentou os tendões de trás da coxa dela, que são tendões enormes. Arrebentou o tendão. Sim. E aí ela chegou neste momento e a gente conseguiu fazer um trabalho de cuidar dessa regeneração Uhum. e, ao mesmo tempo, também cuidar para que ela se desse conta, quer dizer, uh, uh, como é que eu vou dizer assim, do autoconhecimento para que ela desse conta dessa parte de, digamos assim, de terapêutica, relaxamento que ela precisava, que vinha. Eu estou tentando dizer o seguinte, Jorge. Quando o ambiente muda e existe uma rigidez, às vezes a gente se coloca em lugares que são muito difíceis. Como nesse caso que eu estou ilustrando, de uma pessoa que ela encontrou a saída da tensão da vida dela, dos problemas e do estresse que ela estava enfrentando, numa atividade física, mas como não havia uma flexibilidade, estava enrijecido uma certa região, Uhum. ela passou por um evento que arrebentou e Sim. impediu ela de beber
da fonte de relaxamento. Quer dizer, ela estava indo para um lugar que ela ia ter uma vida Sim, muito difícil. Entende? É isso que eu quero dizer, essa importância da gente ter trabalhado a rigidez, ou seja, de não estar fixado numa rigidez, embora ali tivesse tudo certo, mas quando muda, pode mudar muito rápido. tá. Eu vou então para uma última ideia que me parece que também é presente nas diferentes possibilidades da conversa aqui, que é a flexibilidade. Quando você atua dentro do campo da resiliência, promovendo resiliência numa vida de uma pessoa que está passando por uma situação de estresse, um enfrentamento, ou precisa fazer uma conquista grande e que exige aquilo que a resiliência traz, você trabalha muito, muito, muito como instaurar a flexibilidade ali naquela situação. Tá bom, esse é o trabalho em resiliência. A impressão que eu tenho é que você está falando também de que por meio daquilo que lá no início você falou, colocar uma condição, uma posição, fazer uma atuação mecânica, você falou, você também vai trabalhando para que aquele corpo saia daquela rigidez de uma posição, de um movimento, até como você fez o gesto, a pessoa, né? E ele se flexibilize lento ou devagar, mas ele vai se flexibilizando por uma nova possibilidade. Esse raciocínio faz sentido ou ele precisa ser corrigido? Você diria assim, deixa eu falar um pouquinho mais de uma outra forma. É, eu acho que para mim faz sentido. Eu colocaria Uhum. algumas Vai em palavras mais frente. precisas, Sim. que não é exatamente a gente quer criar a flexibilidade, a gente quer devolver a possibilidade da flexibilidade ou rigidez estratégica, de acordo com a situação. Porque às vezes você precisa da rigidez. Às vezes você vai, vou usar uma metáfora aqui do corpo, mas você vai tomar então Uhum. você pá, e Sim. vira um escudo. Mas em seguida, você tem que ser capaz de relaxar, porque você pode chegar em casa e tem a sua família. Você não quer Certo. chegar como um escudo, porque senão você não vai conseguir se nutrir ali. Uhum. Eu vejo a resiliência da mesma forma. É um método que a gente consegue criar uma situação que o sistema cognitivo consegue e ganhar, dissolver aquela rigidez obrigatória, essa que é o problema, e restaurar, quer dizer, é uma coisa que já existe lá, isso que é legal. Já Aham. existe no sistema, você só está devolvendo, você só está, é um reencontro, Uhum. uma capacidade natural, espontânea, que é leve, que quando isso vem é gostoso, a gente se sente bem, porque está lá já, de ser capaz de modular a flexibilidade, de navegar entre os flexibilidade e rigidez, de modular a intensidade com que a gente coloca a energia na estrutura, digamos assim. Né? Sim. É muito bonito, né? Muito bacana. É muito bacana e assim, esses caminhos, eu fiquei muito contente com o resultado da formação em resiliência, com o método que é descrito ali, porque ele é um método gentil. Isso tem muita confluência também com o jeito que é o trabalho corporal, mas você não vai forçar nada, você cria uma certa situação gentil. Então, eu ouço as pessoas dizerem assim, uma frase muito bonita, a gente fala de estresse sem estresse. É. Como é possível um negócio desse? É possível, porque você é um método, é um jeito, e é neste momento que o sistema é capaz de se arranjar, quando você não tem estresse. Isso que é importante. Não sei se faz sentido para você, mas Todo, eu acho de uma todo. beleza, assim, Aham. é de uma leveza, é uma coisa Sim. bonito ver como que a força do sistema do ser humano natural, se a Uhum. gente começa tira, né, aquele monte de coisa que a gente colocou em cima, é luminoso. Sim. É,
Ó, Pedro, a minha agenda aqui já apontou que vem vindo outro compromisso pela frente. Tá ótimo. Não sei se É, deu para a gente falar ou se ah, ficou muito confuso, você me sim, sinaliza depois. vamos fechar assim, né? Como uma pessoa que tem dois grandes assuntos na vida, um assunto é eu preciso fazer um enfrentamento adequado, eu preciso ter energia para fazer um enfrentamento. Segundo assunto, esse enfrentamento é uma questão de dor no corpo. Então, você viu que eu uni, né? A resiliência com o corporal aqui. Como você, então, diria para essa pessoa? Qual o caminho? Não receita, mas aqui, né, um norte, você falaria. É, eu acho que tem caminhos possíveis, Uhum, né? Então eu vejo assim, o trabalho do desenvolvimento de resiliência, ele tem uma característica de vir do mental, do cognitivo, né? uhum, E o trabalho corporal, ele tem uma característica de vir do corpo, do biológico mais fundamental, mais assim, sim, mais elemental, né, quase tá. assim. Ambos se conversam. Numa situação como essa, eu recomendaria a pessoa conversar com alguém que pudesse orientar ela. Conversar com alguém que pudesse ver isso e orientar ela dentro da especificidade dela. Porque os desafios, eles têm características diferentes e principalmente cada pessoa tem características diferentes, tem um balanceamento de valores diferentes. E isso, acho que está na base de um caminho bem sucedido. A gente olhar para a pessoa, não para um padrão genérico. Não, tem uma pessoa ali. Tem uma pessoa ali atrás dos Sim, problemas. E é isso, é a partir daí que começa o trabalho, a partir da fascinante. pessoa. Me sinto muito à vontade, porque daí nós não cometemos, eu acredito que até um erro de dividir a pessoa em mente e corpo, mas é um ser que está ali, é uma pessoa que está ali integrada e que precisa, usando a palavra que você usou agora há pouco, ser resgatado ou resgatar movimentos, fluxos, o que a gente for chamar, né? Ô Pedro, foi super bom a gente conversar aqui, esses minutos. Vamos ver se a gente consegue fazer outras conversas, se aprofundando alguns temas que dá para se aproximar mais ainda do trabalho com o corpo, a psicologia, com a resiliência. A gente vai trocando ideias. Vamos Combinado? embora, vamos embora. Pegar um temas específicos pode Uhum. ser que fica mais a conversa flua com mais objetividade. Eu vou. Eu adorei também, Jorge. É sempre um prazer enorme falar com você, realmente. Ok. Um abraço, Pedro. Obrigado, um abraço.